Este Movimento Sem Terra é uma organização política ou é social ou tem estrutura política, é um partido? Primeiro, é importante definir o que é um movimento social. O movimento social são pessoas se organizando para reivindicar seus direitos diante do Estado. Você tem um Estado que é instituído pela sua Constituição, pelos governantes e todo o sistema, né, que conduz ali, que organiza a sociedade, né? Que você coleta imposto e você organiza a sociedade, enfim. O movimento social, são pessoas de forma orgânica, né? Elas se reúnem, elas encontram pautas em comum a qual reivindicar do Estado e elas então criam um movimento social. Isso é uma forma legítima de criar um movimento social, como, por exemplo, o movimento social liderado por Martin Luther King, né, nos Estados Unidos, contra a segregação racial, enfim. Mas ele tem estrutura burocrática, tem estrutura formal? Essa talvez é a maior pergunta que é feita no Brasil com relação ao MST. Por que o MST, sendo considerado pelos brasileiros um movimento terrorista, um movimento completamente criminoso, por que é que ele não é punido? Porque o MST, ele pegou uma grande sacada. E qual sacada é essa? Não ter um CNPJ. Ele não é uma pessoa jurídica. Não existe. E por não ser uma pessoa jurídica, ele não existe. Como que você vai punir uma pessoa que não existe? E não só isso, todo o sistema do movimento é criado para que não haja punição. Por exemplo, os líderes, que são chamados de militantes lá dentro, eles não assumem à frente nenhum ataque, nenhuma invasão, nada. Há uma premissa, né? Há uma regra interna do movimento de que você não pode falar quem são os líderes. Ou seja, você sabe que está ali diante de uma manifestação, de um ato público, você está depredando patrimônio público. Parece um bocado terrorista, não é? Ou seja, não sabes quem são os líderes, não tem formalidade, não está inserido num sistema burocrático. É classificado como uma organização terrorista por muita gente no Brasil, mas toda a gente, ou há um grupo da sociedade que o faz e outra acha que não? Eu diria que no mínimo 90% do Brasil considera o MST um movimento terrorista. O que é que eles fazem, concretamente? Que tipo de atividades é que eles desenvolvem? É importante dizer que o Movimento Sem Terra no Brasil, ele tem ali debaixo das suas asas, digamos assim, mais de 1 milhão de pessoas. São pessoas que já foram assentadas, ou seja, já receberam um pedaço de terra, mas não receberam título, porque esse é um outro debate. E são pessoas que estão nos acampamentos do Movimento Sem Terra, né? Nesses acampamentos que seria ali uma cidade de lona, vários barracos de lona, 2.000 famílias aqui, 5.000 ali, você junta todo o Brasil, você tem mais de 500 mil pessoas morando em um barraco de lona, numa fazenda que foi invadida. E as ações do Movimento Sem Terra, ela é o seguinte, os ônibus chegam nos acampamentos, as pessoas entram e elas são levadas a lugares que muitas vezes elas desconhecem para fazer manifestação política. Isso inclui depredar patrimônio público, invadir determinada fazenda. E aí, você pensa que você tem políticos no Brasil, você tem políticos socialistas, comunistas, com essa ideologia revolucionária, que dominam a massa de 1 milhão de pessoas. Imagina, Miguel, o que é possível fazer com 1 milhão de pessoas. Então, essa é a situação do Movimento Sem Terra no Brasil. Eles são usados como massa de manobra, porque são pobres, porque dependem do movimento, e aí não dá para dizer uma coisa só que o movimento faz. Mas a grande característica no Brasil é a questão da invasão da propriedade privada. Eles lutam, em tese, somente pela reforma agrária. Eles querem que o governo produza um projeto de reforma agrária onde tire as pessoas que estão nas periferias do Brasil e leve para o meio rural. Mas esse é um debate muito grande porque o que acontece na prática é o movimento ir para as cidades, cooptar pessoas pobres, levar para a questão dos acampamentos. Então você migra uma favela urbana para uma favela rural. Os assentamentos do MST, eles são verdadeiras favelas rurais, verdadeiras favelas a céu aberto.